Boa noite, estamos aí de volta para mais uma etapa da nossa jornada no livro do Apocalipse. E aí, como é que você está? Tudo bem? Então esse é o nosso vídeo 27, 27º vídeo da nossa jornada. Vamos estudar aí o capítulo de número 19, a partir do versículo 17, o finalzinho do 19, e vamos iniciar o capítulo 20, versículo 3. Então aí o pessoal que está chegando, a nossa alegria de poder receber você, o pessoal que está colocando já o boa noite aí, a Andresa, o Alain, a Roseli, o pessoal que vai acabar, a Ana Paula chegou aí agora, né? Todos os demais, vai chegando, vai colocando o seu boa noite. Pessoal que acompanha a nossa jornada não consegue acompanhar ao vivo, né, mas dá aquela conferida depois. Então a gente lembra sempre que todos os vídeos da jornada estão aqui salvos, tanto na página da igreja no Facebook, quanto lá no canal da Igreja Presbiteriana das Águas, lá no YouTube. Bem, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode ir colocando aqui também no nos comentários, que a gente vai tentando aí responder conforme a possibilidade. Como a gente sempre faz, primeiro a gente dá uma apresentada no conjunto do texto que a gente vai trabalhar, apresentamos uma visão geral, e depois a gente entra no texto propriamente dito, na explicação, na exposição do texto. Bem, então hoje a gente tem aí o capítulo 19, versículos 17 até o 21 e o iniciozinho do capítulo 20, que eu vou explicar mais para o final. O capítulo 19, como já apresentamos anteriormente, ele possui duas partes. A primeira parte do 19 é composta aí dos versículos 1 a 10, onde os anjos e os salvos, eles louvam a Deus pela manifestação definitiva do juízo de Deus contra a Babilônia, né? Esse sistema incrédulo, esse sistema maligno que atravessa o mundo, atravessa a sociedade e dominava as nações. Então, o juízo de Deus contra a Babilônia chegou e os céus louvam a Deus, né? A palavra-chave dessa primeira parte, dos versículos 1 a 10 do capítulo 19, é a palavra aleluia, que aparece aí 4 vezes nesse segmento, onde somos convidados a louvar a Deus juntamente com os salvos, com os anjos, porque a justiça de Deus chegou e ela será definitivamente implantada na terra. A segunda parte do capítulo 19 são os versículos 11 a 21, onde o Apocalipse ele vai descrever mais uma vez, pela segunda vez, pela segunda não, a gente vai ver que, na verdade, o Apocalipse descreve o juízo várias vezes, mas nós temos mais uma ocorrência, mais uma descrição da chegada do juízo de Deus. Então, se os versículos 1 a 10 eles louvam a Deus pelo juízo, os versículos 11 a 21 descrevem o juízo. Veja que o Apocalipse, né, ao longo do livro, ele vai nos mostrando essa chegada do juízo de Deus de diferentes formas, em diferentes ocasiões. Então veja, lá no capítulo 6, versículos 12 a 17, quando o sexto selo foi aberto, então ali nós tivemos a primeira ocorrência dessa manifestação do juízo de Deus sobre a humanidade. Então diz assim, lá Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, a abertura do sexto selo, abre aspas por texto, diz assim: então os reis da terra, todos os homens, esconderam-se e gritavam: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está assentado no trono
e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suportar? Então, os reis da terra, né, que representam as pessoas que fazem da Babilônia, do sistema desse mundo, o seu poder, ou que extraem o seu poder do sistema maligno desse mundo, eles se escondem diante da chegada do Senhor, porque eles reconhecem que é chegado o dia da ira de Deus. Então isso apareceu pela primeira vez lá no capítulo 6, que é a primeira sequência, a sequência dos selos. Depois nós temos o capítulo 11, versículos 14 e 19, a sequência das trombetas, a sétima trombeta. Veja aí o que diz, abre aspas novamente. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram. Chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário do Altíssimo, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, esses são os versículos 15 a 19 do capítulo 11, descrevendo aí esse momento do juízo de Deus, o momento do juízo final de Deus. Depois nós temos o capítulo 14, aí nós temos a terceira ocorrência desse juízo universal que Deus vai trazer no final dos tempos. Então, capítulo 14, todo o trecho dos 6 ao 20 trata disso. Eu vou ler alguns versículos que diz assim: e ele disse em alta voz: temam a Deus, glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. E aí ele vai introduzir o tema da queda da Babilônia. Caiu a Babilônia. Todas as nações que foram embriagadas pela Babilônia acabam sendo julgadas, né, nesse juízo. E aí vai dizer lá, né? Se alguém adorar a besta e sua imagem, receber a marca na testa e na sua mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura. Será atormentado com enxofre ardente. E aí segue o texto, né? Falando sobre a ceifa. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice na terra, e a terra foi ceifada. Um outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, aquele que tinha a foice afiada, disse: tome a sua foice afiada, ajunte os cachos de uva, porque as uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e lançou no grande lagar da ira de Deus, e elas foram pisadas fora da cidade. Então, isso é o capítulo 14. Aí quando chega no capítulo 16 a 18, nós temos o juízo de Deus sobre todo o sistema da Babilônia, que coincide com o juízo final. Inclusive, esse juízo vai ser o motivo do louvor no 19. Quando chega o 19, 11 a 21, é o nosso texto. É o juízo definitivo sobre a besta e o falso profeta. E depois, próximo capítulo, que é o capítulo 20, os versículos 4 a 15, trarão o juízo definitivo sobre o diabo e sobre todos os seus seguidores, sejam anjos, sejam pessoas. Então, nós vimos aqui, olha, capítulo 6, depois o capítulo 11, depois o capítulo 14, depois o 16 a 18, depois o 19, depois o 20. Em todos esses lugares, todas essas ocorrências estão descrevendo a chegada do juízo de Deus. O juízo definitivo do Senhor vem sobre a terra.
De modo que é muito importante a gente lembrar da estratégia literária do livro do Apocalipse, que é a estratégia da recapitulação. Lembra dela? A gente falou já bastante dela aqui em outros vídeos. Isto é, o mesmo tema, mesmo assunto, mesmo conteúdo, ele é apresentado diversas vezes ao longo do livro, mas sempre com novas tonalidades. Isto é, o que o Apocalipse quer nos ensinar sobre o juízo não está contido em um único lugar. Não se trata de uma questão que está ordenada cronologicamente, isto é, o juízo do 19 não vem depois do que está no 16, o que está no 11 não vem depois do que está no 6. É o mesmo e único juízo final que antecede a vinda de Cristo e é apresentado diversas vezes ao longo do livro. Então você tem o mesmo juízo apresentado diversas vezes, ok? Então esse é um ponto importante para você compreender o livro do Apocalipse. De modo que o que vamos ver aqui no 19 não é uma coisa, não é um assunto inédito, não é um assunto completamente novo. É apenas uma continuidade, um flash, um novo flash sobre algo que ele já apresentou e que a gente já conversou ao longo do estudo. Bem, no último vídeo nós vimos os versículos 11 a 16 do capítulo 19, que trazem o início dessa segunda parte do capítulo 19. Hoje nós vamos pegar aí a segunda parte, tá? É a continuidade aí a partir do versículo 17. Para a gente relembrar, essa segunda parte do 19, que começa no 11, que foi tema do vídeo passado, ela apresenta Jesus na figura de um cavaleiro que vem para executar os juízos de Deus. Nós vimos, por exemplo, que a expressão verbo de Deus, nesse título que é dado a Jesus, ela acentua o aspecto de Jesus como aquele que executa, né, o plano de Deus. Então Jesus é o mediador, o executor. Ele é o mediador da criação, ele é o mediador da salvação, ele é o mediador também do juízo que Deus irá trazer no final dos tempos. Então ele vem como um cavaleiro fiel e justo que virá para julgar com justiça. E também nós temos que os anjos e os salvos, o exército dos céus, acompanham Jesus nessa realização do juízo. Quem julga é Jesus, quem executa o juízo é Jesus, os salvos e os anjos o acompanham, estão junto dele, como testemunhas do que ele tem feito. Bem, então, dito isso, tudo isso foi coisas que a gente já veio vendo ao longo desse tempo, né? Especialmente no vídeo anterior, para recapitular, para você ter uma ideia daquilo que a gente vai tratar hoje aqui. Então pega a sua Bíblia aí, vamos iniciar aí as nossas explicações, indicando, como sempre fazemos, as referências ao Antigo Testamento e fazendo a explicação dos versículos com as devidas aplicações em cada caso. Tá ok? Você que chegou e vai colocando seu boa noite, e vamos aí seguindo em frente com o nosso estudo. Então nós temos aí os versículos 17 e 18 do livro do Apocalipse, capítulo 19, 17 e 18. O que nós temos aí nesses dois versículos? Eles vão apresentar para a gente um pouco dos resultados do que aconteceu dos versículos de 11 a 16. Então 17 a 18 são como que resultado do 11 ao 16. Por quê? Em 11 a 16, Jesus aparece como um guerreiro, um grande guerreiro enviado por Deus para trazer justiça contra todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor, todos aqueles que não reconhecem Deus como Criador, todos que participam da rebelião de Satanás, aqueles que ao longo da história rejeitaram o Evangelho, tiraram proveito da Babilônia, se beneficiaram dela,
se submeteram à marca do anticristo. Então Jesus vem combatê-los, vem enfrentá-los. Eles se levantam contra Deus e são vencidos pelo Senhor. Então os versículos 17 e 18, eles trazem a imagem, um retrato simbólico dessa derrota. Por quê? Vai nos mostrar um grande exército de mortos. Tá? Temos aí um emaranhado, né, de pessoas, de corpos estendidos, mortos, defuntos, corpos de seres humanos que se tornaram banquete de aves selvagens. Bem, que se trata dos corpos dos incrédulos, verifica-se pela menção inicial. Ele tem uma lista aí de pessoas e a primeira referência são aos reis, que a gente já viu que a expressão reis da terra sempre indica os poderosos, aqueles que extraem o seu poder do sistema desse mundo para se opor ao reino de Deus. Sempre são apresentados como os reis da terra. Também temos aqui que essa lista de pessoas ela é semelhante àquela que aparece em 6,15, justamente a primeira ocorrência da chegada do juízo, que é lá no sexto selo. Então, tanto lá no 6,15 quanto aqui no 19, 17, 18, temos os reis, os generais, os poderosos, todos os homens, escravos e livres. Então, as expressões se repetem, ok? Então, o texto, ele funciona aqui de forma irônica. Por quê? Veja que na vinda de Cristo, o juízo final, ele é concomitante à vinda de Cristo, acontecerão duas festas, dois banquetes. Na primeira festa, os salvos são convidados a celebrar a chegada de Jesus como noivo para a igreja. Essa festa ela é descrita na primeira parte do 19. Tá? Lá no finalzinho do 19, como a gente viu no vídeo anterior, existe um convite. Bem-aventurados aqueles que são chamados a participar das bodas do Cordeiro. Então, felizes são aqueles que recebem esse convite para essa grande festa, para esse grande banquete. Agora há um outro banquete. Agora, nesse banquete, quem é convidado são as aves selvagens, as aves de rapina, que são convidadas para o banquete dos corpos daqueles que rejeitarem Jesus. Então essa imagem é uma imagem meio macabra, porém ela é simbólica, ok? Não haverá um dia, guarda isso aí no seu coração, então não haverá um dia em que Deus de fato enviará aves para comer o defunto de alguém, ok? Não é isso que o Apocalipse quer mostrar para a gente. A mensagem aqui é outra. Ela quer indicar o momento da derrota definitiva dos ímpios que se levantam contra o reino de Deus, tentando extinguir a igreja e o evangelho do mundo. Então deve ficar claro isso, né, especialmente nesse tempo que a gente vive. O Apocalipse e nem o Apocalipse, nem nenhum outro lugar do Novo Testamento, nem na Bíblia, de modo geral, nós somos incentivados a praticar qualquer tipo de violência contra aquele que não é cristão. A nossa esperança, a nossa fé, o crescimento da igreja, o evangelho não avança na medida que a gente faz violência contra aquele que não é cristão. Tá? Então a morte, né, ou tirar a vida de um não cristão não vai promover o reino de Deus. Então não é essa a mensagem que a gente recebe na palavra. Então o problema do Apocalipse não são as pessoas que são incrédulas. De modo que se a gente extinguisse as pessoas, pronto, estaria resolvido. Não é assim. O problema do mundo
é a presença do mal. E o mal, ele possui vários níveis. Um dos níveis dele é o coração humano. Porém, ainda que morram incrédulos, morram pessoas não cristãs, o mal continua. Por quê? Porque o mal ele está instalado nessa realidade desde a queda de Adão e Eva. Como a gente viu de forma assim bastante detalhada quando estudamos os capítulos 16, 17, 18 e tratamos do tema da Babilônia. Tá? Então a imagem aqui que a gente tem, ela é retirada lá do livro do profeta Ezequiel, capítulo 39, 17 a 20. Então lembra que para a gente entender o Apocalipse, a gente precisa recorrer ao Antigo Testamento. Então aqui o que está por trás é Ezequiel 37, 39, 17 a 20. Por detrás de todo esse conjunto do capítulo 19 e do 20 estão os capítulos 37, 38, 39 do Apocalipse. Então lá vai dizer assim, tá? Vou ler aqui, abre aspas para Ezequiel. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor. Chame todo tipo de ave e todos os animais selvagens do campo. Venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando. Ali vocês comerão carne, beberão sangue, comerão a carne de poderosos e beberão sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, homens poderosos, soldados de todo tipo. Palavra de Deus. Porque diz o Senhor, exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer, e a mão que eu colocar sobre eles. Então perceba, há uma expectativa, né, lá no profeta Ezequiel, desse dia, onde todas as nações elas serão derrotadas pelo Senhor. Aí as nações elas representam as forças humanas que se colocam contrárias ao povo de Deus, que não se submetem ao senhorio de Deus, que não reconhecem a vontade do Senhor. Então um dia todas essas forças serão reunidas e serão de uma única vez, né? De uma única feita, elas serão vencidas, derrotadas. E a imagem dessa derrota será um exército, uma multidão de corpos estirados no chão como refeição para aves de rapina, aves selvagens, que vão comer a carne dos defuntos que ficaram lá abandonados. Essa é a ideia. Tá ok? Então, esses são os versículos 17 e 18. Aí a gente vai agora para os versículos 19, versículo 19, 20 e 21 do Apocalipse. Bem, você que está acompanhando aí o nosso estudo desde o início, já percebeu que, para o nosso gosto, né, para o nosso gosto pessoal, para o nosso gosto ocidental, o Apocalipse ele é meio bagunçado, não é verdade? Ele não segue muito a lógica que talvez a gente entenderia ser ideal para a exposição desse tema. Isso tem várias explicações. Tem a ver com o gênero literário dele, tem a ver com o seu contexto histórico, com as suas intenções. De modo que, seja como for, o Apocalipse não segue uma sequência linear. Não é uma sequência linear nem do ponto de vista literário, nem do ponto de vista temático, nem do ponto de vista histórico. Isto é, do ponto de vista literário, o texto ele faz o tempo todo digressões. Ele começa a expor um assunto, depois ele volta a assuntos que ele já tinha tratado. Então, não segue essa ordem. Do ponto de vista temático, a mesma coisa. Ele apresenta um tema, apresenta outro, e depois ele volta àquele primeiro tema. E
do ponto de vista histórico. Então eu não posso esperar que o que é apresentado aqui necessariamente se trate de um evento histórico posterior ao capítulo anterior e que anteceda o capítulo seguinte. Não existe essa ordem cronológica histórica. Então, nesse entendimento, os versículos 19 a 21 do capítulo 19, eles devem ser localizados como anteriores aos versículos 17 e 18, do ponto de vista histórico e de conteúdo. Isto é, 17 e 18 apresentam para a gente os mortos na batalha, ok? Aqueles que morreram na batalha. E em 19, 20 e 21, nós temos a descrição da batalha. Então, logicamente, né, a batalha ela antecede aqueles que morreram após a batalha. Assim, os versículos 19 e 21, eles tratam de um evento que antecedeu os versículos 17 e 18. E que evento é esse, né? É um outro episódio da batalha final das nações. Batalha final das nações contra Jesus. Impulsionadas pelas forças malignas, elas tentam uma luta, uma guerra contra Jesus e seu povo. A gente já viu isso. A primeira ocorrência dessa batalha, ela está presente lá no capítulo 16, versos 12 a 16. Como resultado da sexta taça da ira de Deus, demônios enviados pelo dragão, pela besta, pelo falso profeta, impulsionam os reis da terra para a grande batalha final chamada Armagedon. Aqui nós temos a segunda ocorrência dessa mesma batalha. E lá no capítulo 20, parte do 7, teremos a terceira e última ocorrência dessa batalha. Temos, então, veja, a batalha do 16, a batalha do 19 e a batalha do 20 são é a mesma batalha. Okay? É a mesma peleja que se tem em mente. São as nações, os povos, os poderosos da terra, influenciados pelas forças malignas presentes no mundo, que se rebelam definitivamente contra o Senhor e fazem guerra contra Deus e contra o seu povo. Aqui no capítulo 19, né, essa batalha ela tem como personagens a besta, o falso profeta e os reis da terra, que são reunidos para lutar contra Jesus e seu exército. Novamente, o pano de fundo é Ezequiel. Ezequiel 38 e 39. E também, especialmente, Zacarias, capítulo 14, 2 e 3. Então abre aspas aí para Zacarias. Diz assim: reunirei todos os povos da terra para lutarem contra Jerusalém. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Então veja que interessante, né? A expectativa do profeta Zacarias é que no período que antecede a chegada do reino de Deus sobre a terra, o próprio Deus reunirá os exércitos inimigos para a batalha final. Aqui então a gente tem ressaltada a soberania de Deus. Por quê? É o próprio Deus quem junta os seus inimigos num grande evento, né, universal que levará ao juízo de Deus sobre as nações. Observe que lá no Antigo Testamento, esses inimigos de Deus são os inimigos do povo de Israel. Aqui no Apocalipse, os inimigos de Deus são aqueles que se associam à Babilônia para viver o regime do anticristo e rejeitar o evangelho, rejeitar a igreja e perseguir os cristãos. Tá? Bem, vale lembrar também, que eu já falei isso também no vídeo passado, mas vou repetir,
A linguagem da guerra aqui é uma linguagem simbólica. Então temos aqui, na verdade, uma batalha, uma guerra espiritual. Não é uma guerra literal, não é uma guerra com armas. Tá? Sejam elas armas de fogo, armas nucleares. Não se trata disso. Porque a batalha espiritual não se faz dessa forma. A única coisa, de fato, que temos de guerra no texto, se você olhar com atenção, é a reunião dos exércitos para a batalha. Então, o único acontecimento, de fato, que existe correlação entre o que está no texto e o que acontece, historicamente falando, nas guerras, é a reunião desses exércitos para batalhar. Depois que os exércitos estão reunidos, bem, é a vitória de Deus, a derrota deles. Portanto, de fato, não existe batalha. Não existe guerra. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Não existe uma batalha real, efetiva, entre pessoas e Jesus, entre os incrédulos e Jesus, entre as forças malignas e Jesus. Não existe batalha, não existe luta, não existe nenhum tipo de embate entre ambos. Tá? Existe apenas esse momento onde o próprio Deus, na perspectiva profética, reúne os seus inimigos num grande evento. Eles se reúnem, cheio de ódios no coração, de raiva, de ira, do desejo de perseguir Jesus e a igreja. Mas essa reunião é simplesmente o momento que vai provocar a vinda total da ira de Deus sobre eles. E aí, eu quero aproveitar para fazer uma digressão. Você que nos acompanha sempre aí, queria fazer uma ressalva no meu vídeo anterior, tá? Vídeo que a gente trabalhou aí o capítulo 19, do versículo 11 ao 16. Porque, vejam, eu fiquei refletindo que talvez algo não ficou muito claro na minha explicação. Observe que nós dissemos que a nossa luta, a nossa batalha pelo reino é a luta com o Evangelho. Né? Nosso desafio é manter o testemunho de Jesus, proclamar a palavra de Deus. A nossa espada é a palavra. Tá? Dessa forma, guerras militares, expansão política, estratégias, sejam elas econômicas, políticas, militares, culturais, elas não são formas de fazer essencialmente o reino de Deus avançar. Ok? Por outro lado, e aí vem o ponto, a gente não pode adotar uma posição ingênua. Né? Nesse mundo, nessa realidade, a preservação do bem, a preservação da justiça envolve, sim, questões políticas, militares, às vezes guerras, até violência. Tá? Acho que o exemplo assim, mais simples e fácil de compreender é pensar na luta contra o nazismo durante a Segunda Guerra. Da mesma forma, a gente pode pensar na ação da polícia na nossa sociedade. Porque precisamos de segurança para termos liberdade de cultuar. Precisamos de um Estado que defenda a liberdade religiosa e não persiga a igreja, de modo que é melhor um governo que defenda valores compatíveis com a justiça, com a liberdade, que lute contra a violência, a miséria e qualquer tipo de preconceito, discriminação, perseguição, por aí vai. Então, é fato que existem regimes políticos, regimes econômicos, governos que estão mais próximos aos valores do reino do que outros. Tá? Devemos, assim, enquanto cidadãos do mundo e cidadãos do reino, lutar por toda aquela expressão, seja ela social, política, cultural, que expresse, que corresponda
aos valores do reino. Agora, isso não significa, tá, que a gente deva lutar por um Estado, por um governo que seja favorável à igreja. Há uma diferença, né? É uma das heranças da fé protestante para o mundo, para a sociedade, é a separação da igreja do Estado. Então, quem propôs, quem quis ficar separada do Estado foi a igreja, foram os protestantes. Não foi uma iniciativa governamental, ok? Então a igreja, ela não precisa, para ser igreja, ela não precisa de favores políticos, ela não precisa de privilégios. A igreja precisa de liberdade para servir a Deus. E, de fato, a igreja existe no mundo, em vários lugares onde ela não tem essa liberdade, onde ela acontece debaixo de perseguição. E por isso nós devemos lutar pela liberdade da igreja, pela liberdade das pessoas servirem a Deus. Agora, o ponto, né, que eu quis enfatizar lá e que eu quero deixar claro aqui é que, ainda que você tenha uma sociedade quase perfeita, né, uma nação próspera, sem pobreza, com qualidade de vida, com altos índices, né, de educação, saúde, enfim, mesmo que todas as autoridades do país sejam cristãos, isto é, da pessoa ali mais simples, né, digamos assim, do vereador até o presidente da República, passando pelos deputados, senadores, governadores, ministros, juízes, enfim, em todas as esferas, todos sejam cristãos. Ainda assim, qualquer lugar desse mundo será Babilônia. As pessoas seriam pecadores e as forças malignas estariam atuando lá. Opa, deu uma pausa no vídeo aí, então voltando aí à transmissão. Ainda que nós tivéssemos todas essas pessoas, né, essas autoridades, esses líderes como cristãos, ainda assim a Babilônia estaria lá. O pecado estaria presente. E a missão da igreja estaria em pregar o evangelho, e a sua esperança, a nossa esperança, era a vinda de Jesus. Em outras palavras, o reino de Deus não vem por uma decisão política. O reino de Deus não vem por uma ação governamental, militar. A nossa esperança é o rei que vem dos céus. Ele porá fim a essa realidade e nos trará novos céus e nova terra. Ok? Então, esse é o cenário que a gente precisa colocar. O Alain coloca aqui a seguinte questão: não haverá guerra entre o mundo e Deus. Entretanto, isso não significa que possa ter uma guerra entre os homens, como, por exemplo, uma terceira guerra mundial. Está correto esse pensamento? Sim, Alain, de fato. Podemos ter diversas guerras, tá? Em termos, inclusive, religiosos, tá? Com o intuito de perseguir a igreja, com o intuito de extinguir a igreja, de atacar a igreja. Tá? Então, é possível que você tenha algum tipo de conflito nessa conjuntura. Porém, ainda que o mundo faça guerra contra a igreja, a nossa esperança não vai ser vencer militarmente o mundo. Tá? A esperança da igreja não é uma coligação política, militar, né? Uma estratégia, digamos assim, de nações para trazer o reino de Deus. O reino de Deus vem dos céus, vem com Cristo. Essa que é a nossa expectativa. Essa é a nossa fé. Deu para compreender, o Alain? A Ana Paula colocou que o som ficou mais baixo. Não sei se melhorou, Ana Paula. Dá uma sinalização para mim aí, por favor. Então, vou seguir agora para o versículo 20, ok?
Estamos aí no capítulo 19, versículos, agora no penúltimo versículo do capítulo 19, que é o versículo 20. E aí nós vamos ter o juízo acontecendo em duas etapas. Veja, na primeira, a besta e o falso profeta, eles são presos. Há um comentário lembrando que o falso profeta, há um comentário no texto, né, melhor dizendo, que o falso profeta ele é o espírito maligno que atua no mundo, seduzindo as nações, seduzindo as pessoas a receberem a marca da besta e adorar o anticristo. O falso profeta é a imitação satânica do Espírito Santo. Tá? Então, temos aí, no primeiro momento, a besta e o falso profeta sendo presos. No segundo momento, eles são lançados no lago de fogo e enxofre. Isso nos remete, né, nos faz lembrar do destino dos seguidores da besta, lá no capítulo 14, 9 e 10. Diz assim: se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, a marca da besta, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre, fogo e enxofre. O texto do Antigo Testamento aqui por trás é Ezequiel 38, 22. E aí, para fechar o capítulo 19, nós temos o versículo 21. Né? Deixa eu ver se eu... o versículo 21. Estou tentando resolver aqui o som aqui para melhorar o som para vocês que estão acompanhando. Né? Aqui no versículo 21, o texto ele volta às pessoas que foram mortas lá no capítulo 17 e no versículo 17 e no versículo 18. Lá temos os corpos delas. Aqui temos a causa da morte. Por que elas morreram? Elas morreram através da espada que saía da boca de Jesus. Ou seja, elas foram condenadas pela palavra. Essa espada que sai da boca de Jesus representa a própria palavra, o próprio evangelho. O sentido dessa imagem não é que Jesus vai sair matando pessoas, ok? Mas que todos serão julgados pela palavra de Deus. Aqueles que não reconheceram o Cordeiro de Deus e rejeitaram a vontade de Deus serão julgados e condenados pela palavra. Lembremos das palavras de Jesus em Mateus 25, 41. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois bem, queridos, então a gente fechou aí o capítulo 19. Vou passar agora, então, ao capítulo 20, né, que a gente tem aí o texto famoso do milênio. Tendo em vista assim, que é um tema altamente complexo, eu vou dividir ele em duas etapas. Né? Eu vou apresentar a primeira parte, vou dar um panorama sobre esse tema hoje, e no próximo vídeo nós vamos continuar tentando aprofundar essa discussão aí sobre o milênio. Ok? Está aí com a sua Bíblia aberta, caneta na mão, Apocalipse capítulo 20. Pois bem, queridos, o capítulo 20 do Apocalipse, especialmente nessa parte que trata 2000 anos, é possivelmente o capítulo mais discutido do livro do Apocalipse. Veja, não é o capítulo mais difícil,
A gente já enfrentou capítulos assim bastante difíceis nessa caminhada, né? Então eu pessoalmente não considero o capítulo mais difícil de modo geral para interpretar. Porém, é certamente o capítulo mais discutido por conta dessa questão do milênio. Para muitos cristãos, inclusive, a única coisa que eles já ouviram falar na vida sobre o Apocalipse é sobre o milênio. Tá? Aqui, no capítulo 20, nós vamos ter várias referências ao milênio. Veja você. No versículo 1, o texto diz que o diabo ele foi acorrentado por 1000 anos. Depois, o versículo 3 vai dizer que o diabo ele ficou preso no abismo para não mais seduzir as nações até que os 1000 anos estivessem terminados. O versículo 4 vai dizer que os que foram mortos por causa do testemunho de Jesus voltarão à vida e reinarão com Cristo por 1000 anos. O versículo 5 diz que os outros mortos não voltaram à vida até que terminassem os 1000 anos. O versículo 6 vai dizer que os que tomam parte da primeira ressurreição são sacerdotes de Deus e reinarão com ele por 1000 anos. Versículo 7 vai dizer que, ao final dos 1000 anos, Satanás será solto da prisão para seduzir as nações. Então, seria assim, muita pretensão minha querer esgotar o assunto do milênio, né? Ainda que a gente ficasse aqui 1 hora discutindo só esse assunto. Tá? Então, mesmo conversando hoje, conversando no próximo vídeo, se você assim é daqueles que são obcecados pelo tema do milênio, tá? Não, você vai ficar decepcionado porque eu não vou gastar aqui 3 semanas discutindo esse tema. Vou dar um panorama das principais possibilidades e apresentar aí a minha visão pessoal sobre o assunto, ok? Bem, acho importante você guardar no coração, antes de mais nada, é que esse é o único lugar no Novo Testamento, tá, que descreve esse acontecimento, esse evento chamado milênio. Então, não há nenhum outro texto entre os 27 livros do Novo Testamento que a palavra milênio seja utilizada como um evento, como está aqui. E também, no livro do Apocalipse, nos 22 capítulos do Apocalipse, o único lugar que o livro apresenta uma referência a esse período de 1000 anos, né, conforme essa caracterização aqui, é apenas aqui no capítulo de número 20. E aí disso já decorrem 2 implicações que eu creio serem extremamente pertinentes. Veja, existe uma ênfase demasiada, exagerada a esse tema do milênio. Porque ela é desproporcional ao espaço que o milênio ocupa na própria teologia do Novo Testamento e no próprio Apocalipse. A ênfase bíblica, a esperança bíblica, o ensino de Jesus, né? Veja que Jesus não falou uma palavra sequer sobre isso. O apóstolo Paulo não falou uma palavra sequer sobre isso. Então, a ênfase bíblica, tá? Aí quando eu digo isso, entendendo o milênio como um evento que acontecerá em algum momento da história. Depois a gente vai trabalhar essa questão. Então a ênfase bíblica, a ênfase neotestamentária é a vinda de Jesus, é o encontro com Cristo, onde Deus vai trazer novos céus e nova terra, onde Deus vai manifestar a justiça dele sobre esse mundo.
Veja, independentemente do que seja o milênio, ele é menos importante que a salvação pela graça através da fé em Jesus. O relacionamento com Deus através de Cristo, que começa nessa vida, segue na eternidade, na esperança da vinda de Cristo. Que trará para a gente a nova Jerusalém. Então, ainda que, né, então veja, existem diversos entendimentos sobre o milênio. Então, provavelmente não podem estar todos corretos, né? Alguém vai estar errado sobre o que significa o milênio. Então, ainda que você entenda errado o milênio, ou ainda que você não entenda, que você considere difícil demais, e você não consiga chegar a uma conclusão, temos totais condições de compreender a mensagem principal do livro do Apocalipse, independentemente do milênio. Este não é o tema mais importante do Apocalipse, não é nem de longe o tema mais importante do Novo Testamento. Então, essa ressalva, ela faz toda a diferença, a meu ver. Eu vejo pessoas altamente interessadas em discutir o significado do milênio, mas que nunca pararam, por exemplo, para fazer a leitura e o estudo do livro do Apocalipse. Então você fica com alguns versículos do capítulo 20 e despreza todo o restante, os 22 capítulos do livro. Então tem alguma coisa de errado, não é verdade? Outra questão que se refere aqui, nesse ponto, é pensar qual é o referente desse tema no Novo Testamento. Ou seja, milênio está indicando algo que apenas a gente vai encontrar na Bíblia, aqui no capítulo 20, né? Ou seja, no Novo Testamento todo, especialmente. Né? O único lugar que descreve esse momento, esse evento, esse acontecimento, seria aqui o capítulo 20, ou nós teríamos esse mesmo assunto presente em outros lugares do Novo Testamento, sob uma outra linguagem, né, com uma outra roupagem, com uma outra caracterização. Isto é, será que algum outro autor do Novo Testamento se referiu aquilo que se refere o milênio sem utilizar a expressão milênio? Né? Ou será que milênio, enquanto tal, de fato, só é exclusivo, né, aqui do Apocalipse capítulo 20? Então, é uma questão que precisa ser pensada. E aí existem três possibilidades principais de interpretar o milênio. Isso ao longo da história da igreja, a coisa caminhou nessa direção. O chamado pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Então, o pré-milenismo, ele defende que o milênio acontecerá depois da vinda de Cristo. Isto é, após toda a tribulação descrita pelo Apocalipse, Jesus virá e aí ele implantará esse reino milenar. E aí que durará um período que pode ser literal ou simbólico, um grande período de tempo, mas que antecederá o juízo final, ok? O juízo final, e é diferente dos novos céus e da nova terra, do paraíso celestial. Tá? Então, pré-milenismo é um milênio que vem depois da vinda de Cristo. O pós-milenismo, ele defende que o milênio acontecerá aqui na Terra como resultado da expansão da igreja.
A vinda de Cristo vem depois do milênio. Então, o pós-milenismo, ele entende que esse milênio será um momento onde a igreja ela avançará aqui na Terra de tal forma, de uma forma grandiosa, de modo, e a gente terá uma espécie de grande reino de Deus em todas as nações, como resultado da pregação do evangelho, da obra missionária. E o amilenismo, ele vai defender que o milênio ele foi inaugurado com a ressurreição de Cristo e se concluirá com a segunda vinda de Cristo. Então, em termos de, digamos assim, localização geográfica, né, espacial, o pré-milenismo e o pós-milenismo, eles defendem o milênio aqui na Terra. Então, Cristo reinando aqui na Terra. Aliás, o pré-milenismo, Cristo reinando aqui na Terra após sua vinda. O milênio também aqui na Terra, embora é o reino da igreja. Cristo vem depois. O amilenismo, ele entende o reinado espiritual de Cristo, que inaugurado na sua ressurreição. Então, não é um período onde Cristo vai reinar aqui na Terra, mas ele está reinando sobre a Terra a partir do momento que ele foi exaltado por Deus e colocado à sua destra. Ok? Ao longo da história da igreja, o pré-milenismo ele foi muito popular entre os teólogos dos séculos 2 e 3. Depois, houve um predomínio do amilenismo por causa da influência de Agostinho, que foi um teólogo importantíssimo ali no século IV da igreja, a ponto de, numa reunião de teólogos em 431, considerou inclusive heresia o pré-milenismo. No século XIX, interessantemente, o pós-milenismo teve seu auge entre os evangélicos. Só que ele caiu em desuso porque ele vai colocar toda a responsabilidade de trazer o milênio para a igreja. Então, cabe à igreja, através do trabalho missionário, fazer com que o evangelho chegue a todas as nações e só então nós teremos o milênio. Especialmente os acontecimentos das duas grandes guerras mundiais mostraram a incapacidade da sociedade humana produzir um milênio de paz aqui na Terra. Agora, vale notar que todo um esforço missionário, toda uma obra missionária ao redor do mundo foi feita por conta de uma motivação pós-milenista. Olha que interessante. O pré-milenismo ele é extremamente popular, né, entre os cristãos evangélicos americanos e brasileiros. Existem diferentes tipos de pré-milenismo, há várias pequenas variações dentro dessa tese geral. Mas o cerne, o ponto central, seria o seguinte: valorizar o Antigo Testamento, especialmente as profecias dirigidas a Israel. Então você pega essas profecias dirigidas a Israel e você canaliza elas aqui para Apocalipse 20. Então a perspectiva pré-milenista ela vai sustentar que no Novo Testamento a distinção entre Israel e igreja ela continua. Isto é, Deus passou a tratar com a igreja, que são aqueles cristãos de qualquer nacionalidade que creem em Jesus. Porém, as profecias de Deus para o povo de Israel continuam válidas. E, geralmente, essas profecias não são interpretadas de uma maneira simbólica, mas de uma maneira literal, isto é, da forma como está apresentada lá no Antigo Testamento, isso se cumprirá sobre o povo de Israel. Então é como se Deus ele fizesse, ele abrisse um parênteses na caminhada dele com Israel. Ele passa a tratar com os gentios, os não-judeus, que vão constituir a igreja na sua maioria, e haverá um dia que Deus vai fechar esse parênteses e voltará a tratar de forma específica com o povo de Israel. Assim, o milênio seria esse período
onde Deus cumpre as promessas para o povo de Israel. Alguns pré-milenistas acham que será de fato o milênio literal, isto é, 1000 anos de Cristo reinando sobre a terra a partir de Jerusalém. Outros pré-milenistas acham que não necessariamente será de fato um período de 1000 anos. Bem, o amilenismo. O amilenismo deveria ser chamado, na verdade, de milenismo inaugurado. Porque amilenismo dá a ideia de que você não crê no milênio, né? Que é uma ideia errada. Então, os amilenistas, eles interpretam, compreendem esse período de 1000 anos como um período simbólico, isto é, um grande período, por isso é chamado de 1000 anos, tá? Que foi inaugurado pela ressurreição de Jesus e que provoca a limitação da ação do diabo. Então, a ideia do diabo ele ser aprisionado, né, lá no abismo significa a limitação da sua ação quando Jesus o venceu na cruz. Então, a vitória de Cristo na cruz é interpretada, é descrita pelo Apocalipse como ele sendo colocado de forma presa lá no abismo. Tá? E aí, Cristo ele reina a partir do céu. Jesus já está reinando assim, dessa forma. Os que morrem em Cristo já estão reinando com Cristo. E assim, especialmente aqueles que eram perseguidos na época do Apocalipse, já estariam desfrutando desse reinado. Na terra, a igreja tem a missão de promover, de divulgar, de contribuir, de cooperar com o reino de Cristo, com a expansão do reino de Deus. Após a vinda de Cristo, a vinda definitiva de Jesus, acontecerá o juízo final, a chegada da Nova Jerusalém. Então, para a gente completar, para a gente terminar hoje, veja, entende o amilenismo que, a partir do Novo Testamento, existe apenas um único povo de Deus, a igreja. Povo de Deus que inclui todos que creem em Jesus. Então, o Novo Testamento, ele chama esse povo de igreja. Ele não chama esse povo de Israel. E Paulo vai dizer que agora em Cristo não há mais diferença entre judeu e grego, judeu e gentio. Todas as profecias do Antigo Testamento para Israel, elas ou se cumpriram na igreja, ou, isto é, aquelas não cumpridas. Né? Então, uma parte das profecias já cumpriram-se, de fato, entre o povo de Israel. Agora, aquelas que não se cumpriram no próprio povo de Israel ali, no período do Antigo Testamento, elas vão se cumprir na igreja, lembrando que a igreja inclui os israelitas cristãos, os primeiros cristãos, os apóstolos de Jesus, todos eles eram judeus, israelitas. Então, a gente entende que as profecias do Antigo Testamento, elas se cumprem dentro da igreja, já se cumpriram e se cumprirão ao longo da história, ou aquelas que não se cumprem na igreja, aqui nesse período histórico, se cumprirão quando Cristo voltar na Nova Jerusalém. Então a gente pega as profecias do Antigo Testamento e faz essa distinção cronológica. Ou elas se realizam aqui, durante o período histórico da existência da igreja, ou se cumprirão lá quando Cristo voltar, trazendo a Nova Jerusalém. Então, isso, a gente já falou disso outras vezes aqui, mas isso não significa desprezar a nação de Israel, mas é ressignificar o sentido de Israel a partir de Jesus. Então tem toda uma reflexão teológica que o próprio Novo Testamento estabelece para a gente. Então quem é Israel? Israel é o povo de Deus. É o povo de Deus. Povo de onde Deus trouxe o seu Cristo. Então Cristo é Israel. A partir de Cristo, todos nós somos herdeiros da bênção de Abraão. Tá? Então a ideia, a grande pergunta a se fazer é: Deus continua tratando de forma separada ou não? Onde a gente encaixa
a ideia do milênio no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele fala do reinado de Cristo a partir da sua ressurreição. Então, se o pré-milenismo ele valoriza as profecias, o amilenismo ele vai valorizar os textos do Novo Testamento. A gente interpreta, né, a perspectiva amilenista ou do milenismo inaugurado, interpreta o milênio dentro da estrutura teológica do Novo Testamento, não inverso. Então, entendemos que seja um procedimento teológico incorreto eu querer interpretar todo o Novo Testamento, toda a escatologia do Novo Testamento a partir de Apocalipse 20. Mas entendemos ser mais coerente, mais plausível, mais justificável colocar Apocalipse 20 dentro da estrutura teológica do Novo Testamento. Aí você vai encontrar, então, o que Jesus falou, o que Paulo falou, o que a gente vai encontrar nos outros textos do Novo Testamento, e a gente estabelece as linhas gerais, né, do que seria essa escatologia, e aí a gente passa a procurar o que seria milênio. Então, o que seria milênio? Então, a partir do Novo Testamento, a gente tem claro que quando Cristo ressuscitou, ele foi exaltado aos céus, recebeu toda a autoridade e está reinando nos céus com os salvos que estão com ele, como a gente já viu diversas vezes no próprio Apocalipse. E a missão da igreja é testemunhar Cristo nessa era. Tá ok? Bem, então, seja como for, né? Então, a minha visão é a visão que segue a ideia do milenismo inaugurado, e a gente, agora, como eu falei no início, a primeira consideração é que o milênio, a gente tem que ter cuidado para não dar a ele um valor maior que o espaço que a Bíblia dá a ele. Então, há outros temas que são maiores e mais fundamentais. Então, a esperança, a fé cristã, a nossa esperança não é ir para o milênio. A esperança do Evangelho não é a chegada do milênio. A nossa esperança é a vinda de Cristo. São novos céus e nova terra. Então, a nossa fé, a esperança que move o coração da igreja, a esperança que está contida nas páginas do Novo Testamento, a esperança dos apóstolos de Jesus, era a vinda de Cristo com a instauração do reino do Senhor. Ok? Então, no próximo vídeo eu vou estabelecer mais algumas diferenças entre amilenismo e pré-milenismo e a gente vai entrar de fato aí na explicação do texto para seguir o padrão aí dos nossos vídeos anteriores. Bem, espero que você tenha entendido, né? Demos aí um resumo introdutório para você ter as linhas gerais dessa discussão que é muito séria dentro da igreja, né, para algumas pessoas, e que a gente precisa, de fato, ter uma visão geral dela. Bem, vou fechar por aqui, né, já são aí 9h20. Você que for chegando aí ao longo do vídeo, vai colocando aí o seu boa noite aí, que a gente já vai registrar a nossa gratidão, fechando aí mais uma noite de estudo com a graça de Deus. Então, a minha gratidão, a minha alegria por você que acompanhou ao vivo e também por você que acompanha depois, né, aí no YouTube ou no Facebook. Então, o Alan está com a gente aqui, colocou seu boa noite. Valeu, Alan, mais uma noite aí juntos. A Andresa, sempre, né, com a gente. A Roseli, a Ana Paula, o Carlos, o André, a Graça, a Dilza, a Margarete. Olá, Margarete. Eu creio que é a primeira vez que eu a vejo por aqui. Seja bem-vinda. Obrigado aí pela participação, pela audiência. A Eliane, sempre com a gente. Deus abençoe, Eliane. A Vânia Maia também. Me parece ser a primeira vez que eu vejo a Vânia aqui. Deus abençoe, Vânia. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção. O Rogério, grande Rogério. A Vilma, Deus abençoe, Vilma. A Débora Farias. Muito bom tê-la aqui, Débora. Deus abençoe. Apareça mais vezes. Luiz Ângelo
está sempre com a gente. Joema, abração, Joema. Renata, Deus abençoe, Renato, um abraço lá no Anderson. O Alan, né, a Jéssica, o Zé Maria, grande Zé Maria. Deus abençoe, querido. Fique com o Senhor. Alana, Paula, já falamos. Parará. Muito bem, Priscila. Priscila está aqui, ó. Priscila está escondida aqui no celular do esposo. Deus abençoe, Priscila. Um abração. Gente, boa noite e, se Deus quiser, quarta-feira estamos juntos. Um grande abraço aí.